Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Segunda-feira, Deus abençoe a sua segunda-feira. Estamos na 17ª semana do Tempo Comum. E hoje, bênção para os agricultores. Hoje, dia 28 de julho, é dia do agricultor. Portanto, hoje uma bênção especial para os agricultores, produtores rurais, para os trabalhadores do campo. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. E hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. Deus abençoe vocês aí de São Caetano, que tem recebido, compartilhado a bênção do dia, que tem rezado junto com o Padre Alessandro Bob. Então, um grande abraço para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículos 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, mais uma semana começando, últimos dias do mês de julho, que o bom Deus lhe conceda uma semana abençoada, com muita saúde, com muita paz ao seu coração. Jesus, no Evangelho, continua ensinando em parábolas. O reino de Deus é como uma semente de mostarda que um homem semeia no seu campo. O que Jesus quer nos ensinar aqui nessa parábola? Bem, dentre vários ensinamentos possíveis, um deles com certeza é esta realidade da desproporção entre o tamanho da pequenina semente que foi lançada e o tamanho da planta que ela vem a se tornar depois que cresce. Jesus diz que assim também é o reino de Deus, como uma pequena semente de mostarda. Pequena quando é plantada, mas depois se torna grande, frondosa. Jesus diz que assim é o reino de Deus. Como é que o reino de Deus acontece concretamente no mundo? O reino de Deus acontece através da graça de Deus que é derramada em nossos corações, que é derramada no coração, na alma do cristão. Os cristãos, movidos pela graça, vivem e praticam o amor, as bem-aventuranças, os ensinamentos de Jesus, e assim vão fazendo o reino de Deus acontecer, se tornar presente neste mundo. Por isso, Jesus enfatiza essa desproporção. Uma semente tão pequena se torna uma planta frondosa. Assim também devem ser os cristãos no mundo. Muitas vezes vão passar despercebidos, quase que invisíveis aos olhos do mundo, dos noticiários, das manchetes, das páginas da internet, a não ser, é claro, quando é uma notícia negativa, aí vira manchete. Já diz o ditado, né? Que uma árvore que cai na floresta faz muito mais barulho do que todas as outras árvores que permanecem de pé. Mas, voltando ao Evangelho, Deus, filhos e filhas, age no mundo fazendo o seu reino acontecer. E a maneira de Deus fazer isso é através dos cristãos, que vivem os mandamentos de Jesus, mandamento do amor, da caridade, do perdão, do servir ao próximo. E o cristão faz isso, seja individualmente, seja na vida de família, ou seja na vida em comunidade, nas paróquias, nos grupos, nos movimentos, nos trabalhos voluntários, na promoção humana. Quando a gente junta tudo isso,
é muita coisa. Esse bem realizado no mundo inteiro, quanta evangelização acontece, quantas vidas são transformadas por Deus. Mas tudo isso é meio que invisível aos olhos do mundo, passa quase despercebido, como a semente de mostarda, que é lançada e vai crescendo e se expandindo. Jesus também compara o reino com o fermento. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado, ou seja, o cristão deve ser como o fermento na massa, faz o bem crescer no mundo, torna a sociedade em que vive melhor, torna o mundo melhor com a palavra de Deus que é colocada em prática, os valores que Jesus nos ensinou, o amor, o perdão, a misericórdia, a justiça, a paz, a fé, a alegria, a compaixão. Tudo isso precisa ir fermentando o mundo. É como o pão, as pessoas comem o pão, sentem o sabor do pão, mas não sentem o sabor do fermento. Mas o fermento está ali. Se não tivesse o fermento, a massa não teria crescido, o pão não teria ficado saboroso. Portanto, sejamos esse fermento no mundo. Assim o cristão deve ser, fazendo crescer o amor, a fé no coração das pessoas, mas, muitas vezes, passando despercebido. A pergunta do Evangelho de hoje: como você tem vivido essa dinâmica do reino de Deus? Como você tem recebido esta semente de mostarda, esta semente da graça de Deus em sua alma? Essa graça tem te levado a ser uma pessoa melhor? Com a semente da graça de Deus, você tem se tornado fermento na massa? Cada vez que nos alimentamos da palavra de Deus, da Eucaristia, isso vai gerando em nós uma transformação interior, um crescimento. Vamos nos tornando pessoas melhores e assim sendo instrumentos de Deus na construção do seu reino nesta terra. Sabemos que a plenitude do reino de Deus será na glória, será na eternidade. Mas, na medida em que nós já aqui nesta terra, nesta vida, neste mundo, já vamos vivendo movidos pela graça divina, praticando os valores ensinados por Jesus, este reino de alguma forma já vai acontecendo, já vai se tornando presente no meio de nós. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Obrigado, Senhor, pela vossa palavra, que como grão de mostarda é lançado na terra do nosso coração. Hoje, de modo especial, invocamos a vossa bênção sobre todos os agricultores, sobre os produtores rurais, trabalhadores do campo, sobre todos os camponeses. Abençoai, Senhor, com proteção, com saúde, com prosperidade, com livramento dos males, com proteção contra as pestes, contra as pragas, com proteção contra as intempéries do tempo, do clima. Abençoai, Senhor, que possam a cada dia colher com alegria os frutos dos seus esforços, do seu labor, do seu trabalho de cada dia, e que nunca lhes falte o vosso amparo, a vossa proteção e a vossa graça. Por Cristo nosso Senhor, e que desça sobre você, que desça sobre todos os agricultores, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Fico por aqui, deixando para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe, assista depois a metáfora do dia, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, com a graça de Deus, estamos junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.